Oi, oi, oi. Para você que não me conhece, meu nome é Larissa Velasquez e eu ajudo mulheres a terem paz para, a partir disso, conquistarem um relacionamento de paz. Eu vou começar esse vídeo te contando uma historinha. Sabe qual é a historinha? É a historinha da competição de sapos. Certo dia, os sapos decidiram fazer uma competição lá no riozinho deles, lá no lago. Fizeram o seguinte: botaram todos os sapos numa linha única e falaram assim para os sapos: olha só, ganha quem chegar lá naquela linha do outro lado. Soou-se a sirene e os sapos começaram na disparada para chegar ao outro lado da margem do lago. Só que cada sapinho desses ia ouvindo muitas coisas durante o caminho. Eles ouviam: não, você não vai conseguir. Ei, aí é muito perigoso. Pode aparecer um bicho e te predar. E todos os sapos foram parando ao longo do caminho, exceto um sapo. E esse sapo chegou no outro lado, lá na margem lá do lago, do rio. E perguntaram a esse sapo: ué, mas você não ouviu tudo que vinham te dizendo ao longo do caminho? Era tão perigoso e você mesmo assim arriscou. E você chegou desse lado? O que aconteceu? Qual é o seu diferencial? Aí ele: então, eu sou surdo. E é uma historinha que provavelmente você conhece, adaptada ao meu modo de contar a história. Obviamente, não poderia ser diferente, mas que nos traz um ensinamento muito interessante. O sapinho que chegou do outro lado não foi o sapinho mais corajoso. Talvez não foi o sapinho mais preparado ou o sapinho mais articulado. Porém, foi o sapinho que não deu ouvido, por uma limitação dele mesmo fisiológica, às pessoas que estavam em volta. Então ele, diferentemente dos outros sapos, ele sim conseguiu alcançar o objetivo de que todos os sapos queriam, porém que só ele conseguiu. E o que eu queria te trazer hoje é o seguinte: a quem você tem dado ouvidos? E mais especificamente, a quem você tem dado ouvidos em relação aos seus relacionamentos? Por que que eu trouxe essa temática? Porque muitas mulheres, elas usam como termômetro para estar num relacionamento, para se manter no relacionamento, ou para sair de um relacionamento, a opinião de pessoas próximas a ela. Essa mulher, às vezes, fica num relacionamento extremamente tóxico, um relacionamento, às vezes, que nem é tóxico. Tem as mulheres que ficam nesse relacionamento tóxico, e tem mulheres que não ficam em relacionamento tóxico, mas ficam em relacionamentos que não são aquilo tudo que ela esperava, simplesmente porque ela dá ouvidos a quem ela não deveria dar. E existe mulheres que vão na mão contrária. São aquelas mulheres que saem de relacionamentos porque dão ouvidos a quem não deveriam dar. E essa questão da seletividade de quem nós ouvimos, não entenda como falta de prudência nem como falta de sabedoria. Porque a sabedoria não está em ouvir a todo mundo. A sabedoria está em ouvir as pessoas certas. E você não pode ouvir pessoas, primeiramente, que não construíram nada com você. E quando eu falo construíram, o que eu quero dizer com isso? Pessoas que não conhecem a sua trajetória, pessoas que não conhecem a sua história. São pessoas que são simplesmente palpiteiras. Pessoas que vão ver você pelo externo e vão falar assim: olha só, faz isso, faz aquilo, mas assim, simplesmente cagando para o que de real efeito pode causar na sua vida a opinião delas. São pessoas que simplesmente, para não perderem a oportunidade de ficarem quietas, elas vão tecer opiniões a você. Outras pessoas que também você não pode ouvir são pessoas que não passaram pelo que você está passando. Às vezes você está num relacionamento que tem particularidades que nem todo mundo já enfrentou. Ou que pessoas podem até ter enfrentado, só que acharam bobeira e deixaram para lá.
Você quer um exemplo? Existem mulheres que têm um critério muito forte e um critério extremamente cabível, razoável, de estar em um relacionamento com um homem que as atraia fisicamente. Isso é um critério. E não é um critério absurdo. Inclusive, é um dos principais motivos de separação entre as mulheres. É um motivo, na verdade, não é nem só entre as mulheres, não. É entre homens e mulheres. Essa pesquisa foi feita com tanto homens como mulheres. E a questão da afinidade sexual, ela vem à frente, inclusive, de traição. Então, assim, para você ver a importância desse critério. E existem mulheres que, por não terem essa afinidade, sabe, na parte sexual, e para você entender melhor, tipo, essa mulher não tá com um cara que mexe com os hormônios dela, entendeu? Que não mexe com o físico dela. É aquele cara legalzinho, o cara bonzinho, que a família dela acha legal, que todo mundo acha legal, que os amigos dela acham legais. Porém, que assim não supre ela em outras demandas, se é que você me entende, entendeu? E essa mulher, ela não pode pedir um conselho de se separar ou não para uma pessoa ou para um casal que é extremamente tradicional. Por quê? Porque, obviamente, esse casal vai falar para ela, independente se for namoro, noivado, seja o que for, vai falar para ela, não, fica nesse relacionamento aí. Porque, poxa, você vai deixar ele é tão legal só por causa disso. Então, isso envolve o seu ouvir seletivamente. Porque você não pode querer que as pessoas entendam você, sendo que elas não passaram, às vezes, por coisas nem próximas ao que você está passando. Outra coisa também que envolve o ouvido seletivo. Muitas pessoas, por serem próximas a nós, e isso inclui família, parentes mais chegados, amigos e amigas, por serem próximos a nós, essas pessoas querem o nosso bem. Isso é um fato, né? Quer dizer, um fato não, mas a partir do princípio que a gente está olhando para essas pessoas que de fato querem o seu bem. Esse grupo de pessoas que querem o seu bem, eles vão te dar conselhos que têm o intuito de te ajudar. Ou seja, essas não são as outras pessoas que eu falei que tecem comentário de forma aleatória. Não, essas são pessoas que de fato se importam com você. Só que aí você também tem que tomar um cuidado. Sabe por quê? As pessoas têm a sua própria percepção de mundo. Então, vamos dizer, você tem uma amiga que tem também um casamento super tradicional e que já passou por muitas coisas com o cônjuge. Cara, essa sua amiga, provavelmente, independente do que você passar no seu relacionamento, seja namoro, porque para mim namoro é o pior de todos, porque namoro foi feito para acabar mesmo, entendeu? Só que o pessoal quer ter namoro eterno, mas isso aí a gente deixa pra outra conversa. Então, assim, essa sua amiga, ela não vai te orientar e te aconselhar, poxa, amiga, faz sentido o que você está falando, conversa com ele. Se não funcionar, continuar não funcionando, rompe esse vínculo. Então, assim, essa sua amiga, ela não vai te orientar isso. Entende? E isso é diferente de você procurar pessoas que falem o que você quer ouvir, que é outra coisa. Eu não tô falando para você procurar pessoas que falem o que você quer ouvir. Eu quero que você procure, eu sugiro que você procure pessoas que tenham credibilidade naquele assunto específico para te dar um conselho. E como a gente está falando agora de relacionamento amoroso, poxa, olha só. Vou te dar o meu exemplo. Eu com meu namorado, a gente tem uma disparidade de idade muito grande. Cara, você acha que no começo do meu relacionamento eu pedi conselho para pessoas que não sabem o que é se relacionar com uma pessoa muito mais velha? Pensa junto comigo, qual é a lógica? As pessoas sim iriam querer me dar conselhos com o intuito de me ajudar, porém são pessoas com zero credibilidade, pelo menos nesse assunto específico. Então o que eu fiz? Parei, pensei e falei, deixa eu ver quem no meu hall de amigos ou de familiares
tem um relacionamento com uma pessoa que tem uma diferença de idade grande. Aí vem uma pessoa novamente, opa, minha amiga fulana. Fui lá na minha amiga fulana, no começo do meu relacionamento, e conversei com ela. Falei, oi, amiga, tá acontecendo isso e isso, como que eu vou lidar com isso? Me ajuda? E assim, o lidar era muito mais com a parte externa, não em relação a mim e ao meu namorado, mas com o externo. Como eu lidaria com isso? Eu não tinha manejo, eu não tinha traquejo para lidar com as pessoas em volta. E ela me orientou. Cara, agora tu pensa comigo, ela é uma pessoa gabaritadíssima para me orientar em relação a isso. Não necessariamente ela vai falar algo que eu queira ouvir. Até mesmo porque você não pede conselho para você ouvir o que cabe, o que é cabível, o que vai massagear o teu ego. Até mesmo porque você tem que fugir de pessoas que massageiam seu ego. Porque são pessoas que você pode estar indo para a beira do precipício e a pessoa vai estar batendo palminha para você. Entendeu? Então, assim, fuja de pessoas que massageiam seu ego e que respeitam demais o seu limite. Aquelas pessoas que você pode estar fazendo, caraca, merda pra caramba, e a pessoa não vai falar nada. Vai simplesmente deixar você fazer uma corda, se enfiar nela e se enforcar. Então, assim, fuja desse perfil de pessoas. Porém, entenda, quando você procura uma pessoa, como eu disse, você tem que ter um crivo para você procurar uma pessoa que pode te aconselhar. E em relação a relacionamento, veja qual é a sua dúvida atual em relação a relacionamento. Busque uma pessoa que tenha credibilidade, que tenha autoridade para te aconselhar. E como eu disse, não vai ser a pessoa que vai falar o que você quer ouvir. Vai ser a pessoa que vai falar o que é necessário você ouvir. Às vezes pode, sabe, te dar um chacoalhão. Às vezes pode, de alguma forma, puxar o teu tapete. Tudo bem. Mas antes a verdade do que, assim, a mentira que não vai te levar a lugar nenhum. Então, quando a gente fala em relação a relacionamento, existem muitas interferências externas. Existe muito essa questão de familiar dando opinião, sabe? E o familiar da opinião não é porque ele quer não é que ele quer te ver mal. Uns até querem, entendeu? Mas assim, muitos não é porque querem te ver mal. Só que eles, na verdade, estão projetando em você o medo deles. A qualidade das coisas que você vai pensar em relação a relacionamentos, cara, tem muito a ver com a qualidade das coisas que você ouve. Então, se você é uma pessoa que fica com seu ouvido aberto para qualquer pessoa, você provavelmente vai ter pensamentos que podem ser prejudiciais a você. Pensamentos que vão te sabotar. Porque às vezes, vamos dar outro exemplo. Essa questão do namora ou não namora. Às vezes você tem uma idade que você considera avançada. Uma idade que quando você compara com outras mulheres da sua família, cara, na tua idade já tava todo mundo casada, tipo, com 3 filhos e tudo certo. E você se olha e você fica pensando, nossa, eu vou ficar pra titia, como assim? Aí você vai pra festa de fim de ano, você vai pra alguma confraternização familiar, e o primeiro questionamento extremamente inconveniente que te fazem é o quê? E aí? Os seus namorados, amor, como é que anda? Você não vai casar, não? Cara, olha só. Olha que coisa ridícula. Uma vez eu fiquei uns 6 meses, cara, uns 6 meses pra mais, sem frequentar um local que eu ia, de reuniões. Cara, você acredita que a primeira coisa que... a primeira pergunta que me fizeram quando eu botei o pé lá foi se eu já tinha casado? Mano, é porque minha mente estava muito blindada já. Eu já tô calejada em relação a essas perguntas inconvenientes, que eu dei uma blindada na minha mente em relação a isso. Eu fiz aquela seletividade mesmo. Eu coloquei filtrinho nos meus ouvidos. Porque, cara, se fosse em outro momento da minha vida, aquilo, cara, ia me despedaçar. Porque a pessoa ia falar algo que ia ecoar dentro de mim. Ia ecoar de uma forma que iria me ferir. Por quê? Porque eu tinha muitos questionamentos em relação a isso.
Então, quando a gente fala dessa questão de não estar com alguém ainda, não ter encontrado seu parceiro de vida ainda, para muitas mulheres, isso é muito motivo de sofrimento. Mas não é um motivo de sofrimento porque ela não encontrou o parceiro de vida. É um motivo de sofrimento porque ela tem que ouvir muitas gracinhas. Ela tem que ela ouve coisas que a descredibilizam. Ela ouve coisas que a desqualificam. Simplesmente porque ela não tem um parceiro. As pessoas olham pra você e às vezes falam que o erro tá em você. Porque tem gente que nem só pensa. As pessoas assim, falam. Então as pessoas falam que o erro tá em você. E entenda. O ouvir, ele é uma escolha. Obviamente você não vai conseguir, ainda mais de começo, ser tão seletivo assim, sabe? Falar, tudo bem, vi esse vídeo, a partir de hoje, tudo que eu ouvir, nada vai me ferir, nada vai me machucar, eu sou um ser a par desse mundo. Não. Esse vídeo é para te ajudar a dar um primeiro passo. É para trazer à sua consciência que você precisa ter um ouvido seletivo. Hoje, inclusive, olha que coincidência. Eu estava lendo um livro na Bíblia que falava exatamente sobre isso. Que na Bíblia eles entendiam muito, na época que foi escrita a Bíblia, o coração como o que hoje a gente entende como mente. E o versículo falava exatamente isso. Filho, proteja o seu coração. Hoje em dia seria filho, no seu caso, filha, proteja a sua mente. E a gente protege a nossa mente, você consegue proteger a sua mente filtrando o que você ouve. Porque enquanto você deixa esses seus ouvidos muito abertos para absorver verdades que não são sobre você, são sobre o outro, você acaba se tornando um fantoche das outras pessoas. Você acaba se tornando fragmento do que as outras pessoas são. Porque tem um outro detalhe também. Quando algumas pessoas vêm te dar conselho, na melhor das intenções, elas, na verdade, elas estão te dando um conselho baseadas nos medos dela. Você quer ver um outro exemplo? Cara, eu sou muito louca com esse negócio de viagem. Às vezes dá na telha, eu vou pra casa do caramba e fui, entendeu? Cara, teve uma época que negócio assim, de final de ano, eu comprei, sei lá, em dezembro, eu comprei uma viagem pra Bolívia e eu viajaria 10 dias depois. Minha família ficou sabendo 3 dias antes. E assim, tudo muito assim. Tudo muito, vambora. Cara, muitas pessoas me falavam, cara, não vai. Larga de ser louca, não vai. Para de ser louca, não vai. Mas por que as pessoas falavam, para de ser louca, não vai? Porque as pessoas estavam projetando em mim um medo que era, na verdade, o medo delas. E em relação ao relacionamento, as pessoas projetam o medo delas em você. Às vezes são pessoas, você quer ver tipo um outro exemplo? Às vezes tem uma mulher que teve uma separação que até hoje ela se arrepende. Quando você às vezes está num relacionamento que é um relacionamento tóxico, é um relacionamento que te traz sofrimento, que te traz dor, e você chega justamente para essa mulher e quer se abrir e quer falar, cara, qual que você acha que vai ser o conselho dessa mulher? Ela fala, cara, não se separa não, não faça isso com a sua vida. Mas por quê? Ela tá projetando em você um remorso dela, um arrependimento dela. Não é sobre você. Então, quando as pessoas vêm te contaminar com opiniões, cara, contorne essas pessoas se possível. E quando eu falo contorne, por exemplo, cara, se é um familiar teu, sei lá, uma tia sua que tu vê uma vez no ano, mano, você finge de maluca, sai de perto.
Fala, tá, valeu, sai de perto. Se for uma pessoa que você não precisa nem fazer a lei da boa vizinhança, cara, eu já dava um corte. Se fosse eu. Mas, independente da escolha que você tome, cara, escolha não absorver comentários aleatórios. Sabe por quê? E além de não... sabe por quê, ó? Sabe por quê? Porque essa questão dos comentários aleatórios, você administra muito bem quando você tá bem. Agora, quando tu estiver na merda, coleguinha, esse comentário vai vir como se fosse uma bala no teu coração. Vai sair destruindo tudo. Por isso que você precisa, além de ser seletiva, você ser seletiva não só com o que você ouve, mas com as pessoas que estão ao seu redor. Porque o seu ciclo de amigos, o seu ciclo de familiares íntimos, e o que eu falo de familiares íntimos? Pessoas com as quais você vai contar para ter um conselho. Cara, seja seletiva. Mas não para o momento dos dias bons. Porque nos momentos do dia bom, amiga, tá tudo certo. Se alguém vem te falar um monte de besteira, tu tá nem aí, tá nem aí. Se alguém chegasse pra falar pra mim, nossa, Larissa é encalhada, sou encalhada nada, tá tudo certo. Ou então debochava, sou encalhada mesmo. No meu dia bom. Quando eu tava bem. Agora, se essa mesma pessoa viesse falar exatamente a mesma coisa num dia que eu estivesse mal, essa palavra não chegaria da mesma forma. Essa palavra chegaria com muito mais impacto. Essa palavra traria e mexeria com questionamentos que eu já tinha. Porque a gente precisa selecionar as pessoas que estão à nossa volta, não é pelo dia bom, cara. Igual eu tô falando, dia bom, tu tá com lasque-se que se dane e Brasil. Você seleciona as pessoas que estão à sua volta pelo dia ruim. Pelo dia mal, porque ele vai chegar. Vai ter um dia que você mesma vai se questionar do porquê você não tem alguém ainda. Você mesma vai questionar o seu valor. Você mesma vai achar que tem um problema em você. Vai ter esse dia, eu tô te adiantando, vai ter. Vai ter o dia que você vai olhar para um lado, olhar pro outro, você vai ver todo mundo se relacionando. Menos você. Todo mundo casando. Menos quem? Adivinha, deixa eu ajeitar aqui. Adivinha, menos quem? Menos você. Nesse dia, você vai estar muito aflorada. Seus questionamentos vão estar lá em cima. Então, é por esses dias que você tem que afastar de você pessoas que não têm responsabilidade com aquilo que falam. E outra coisa, muito importante. Você que está num relacionamento para dar uma resposta à sociedade, para dar uma resposta à sua família, saiba que em algum momento a necessidade do seu eu vai vir à tona. Porque quando você quer dar uma resposta para sua família, de repente você é de uma família que as mulheres com 25 anos já estão mais do que casadas. Já estão casadas, com um filho, indo pro segundo filho. E você quer ser essa mulher também. Você quer se sentir parte dessa sua família. Então o que você faz? Para você dar uma resposta para sua família, você continua num relacionamento que não tá te fazendo bem. E você pode me perguntar: Larissa, mas meu relacionamento não me faz mal, mas também não me faz bem. Então, meu amor, tu tá vivendo aquele relacionamento água de salsicha, que eu costumo falar. Aquele relacionamento mais ou menos. E a vida te proporciona muito mais do que algo mais ou menos. E se você tá na dúvida nesse relacionamento, eu já li num livro, e eu gosto muito dessa frase, que é a seguinte: o que não é um sim óbvio, é um não óbvio. Se teu relacionamento não te faz mal, porque as pessoas acham que é assim, beleza, meu relacionamento não me faz mal, o cara não me bate,
o cara não me tortura psicologicamente, então tá bom, vou ficar com ele. Mas é um cara que não mexe com teus hormônios, é o cara que não alinha projeto de futuro com você, é um cara que tem valores diferentes de você, e você vive num relacionamento só pra ter, só por tabela. Só pra você mostrar que tem um relacionamento. Por quê? Não quer terminar, com medo do julgamento. Ai, o que vão falar de mim? Caraca, vão falar que eu terminei por bobeira. Entenda uma coisa, e eu costumo falar muito isso. Quem tem que saber se termina ou não é você. Você, sabiamente, vai fazer um arsenal de conselhos. Porém, um arsenal de conselhos com pessoas certas. Então, você vai fazer esse arsenal de conselhos e você vai olhar, vai colocar todos esses conselhos que você recebeu na mesa e vai pensar, não, beleza. A partir disso aqui, ó, que tá na mesa, o que eu vou fazer? É você que decide. Porque por mais que a sua mãe, seu pai, papagaio, periquita te deem opinião ou queiram forçar que você esteja em algum lugar, esteja em algum relacionamento, cara, quando você entra pra tua casa e fecha a porta, quem tem que sustentar um relacionamento chulé é você. É você. Então, se as pessoas não vão estar com você nesses momentos, porque não vão estar, por que você dá tanta importância para essas opiniões? A gente às vezes escolhe não ter paz. A gente escolhe trazer conturbação para nossa vida. A gente torna o que é simples muito complicado. Cara, é muito simples. Se você tá num relacionamento que ele não é legal, não esteja nesse relacionamento. Não esteja. Só que aí o que a gente faz? A gente se agarra a muitas raízes de crenças que nós temos. A gente se agarra à opinião externa que pode surgir. E a partir disso, a gente não toma uma decisão. Cara, você, eu não sei qual é a sua idade, mas no mínimo mesmo, você tem mais 40 anos de vida pela frente. Cara, você quer viver, sei lá, mais 40, 50, 60 anos, 70 anos, infeliz por uma escolha que você fez ou que você não fez por causa de outras pessoas? Porque por mais que essas pessoas tenham influência, direta ou indireta, a decisão é sua. Então, se você decide baseada nas outras pessoas, quem tá fazendo merda é você. Porque você tem que selecionar quem te influencia. Só que a gente acha que tudo é muito fácil, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso quando a outra pessoa decide pela gente. Porque às vezes você também não quer tomar nenhuma decisão que cabe a você, porque você quer terceirizar. Ah, vou terceirizar esse negócio aqui, sabe? Ah, Melissa, eu não faço isso não, não faz não? Tá, tu não joga pro universo não, né? Tu não joga não, né? O universo decidir, pra Deus decidir, tadinho, não tem nada a ver com essa história. Tu que faz as merda e depois Deus que tem que resolver. Aí tu joga assim pro universo, resolve aí. Você terceiriza a sua responsabilidade do seu sucesso ou insucesso do seu relacionamento. Você pega as rédeas da tua vida e põe na mão da outra pessoa. E fica por isso mesmo, porque se der merda, né? Se não der merda, não foi você. Se der merda, você senta e fica reclamando, choramingando. Isso é uma atitude completamente imatura. Você deixar as outras pessoas interferirem da forma que querem na sua vida, e você deixa elas interferirem e o barco tocar lá, o barco andar. E tu fica lá. É minha mãe, né? Se ela tá falando isso é pro meu bem, né? É pro seu bem. Não significa que se aplique à sua vida. A sua mãe, o seu pai, seja lá quem for, tem a história deles. Tem as crenças deles. Eles querem o seu bem, sim. Só que você não nasceu para fazer a vontade de outras pessoas.
Você não nasceu para viver a vida de outras pessoas. Isso inclui completamente relacionamento. Cara, você vai decepcionar as pessoas. Ah, Larissa, mas eu não tenho ninguém. Dane-se, cara. Dane-se. Ah, Larissa, eu terminei um relacionamento porque o cara não era legal comigo e minha família fica enchendo meu saco. Dane-se. Ah, Larissa, minha família tá decepcionadíssima comigo porque eu tava noiva e eu vi que não tava funcionando mais e eu vi que não era isso que eu queria pra minha vida. Dane-se. Você vai decepcionar. Você vai. Isso aí, ó. Isso é pra você tirar um fardo das costas. Eu não tô falando que talvez você decepcione. Eu não tô falando que é provável que você decepcione. Não, eu tô falando que você vai decepcionar. Porque as pessoas projetam expectativas em você, criam uma imagem de você que talvez não seja compatível com você. Você vai decepcionar. Você vai decepcionar simplesmente por escolher o seu próprio caminho. E ainda mais pessoas que vêm, sei lá, de famílias super protetoras, de mães que são narcisistas, mães que são super controladoras, mães que são dependentes emocionalmente dos filhos. Então, às vezes, você vem dessa dinâmica. E, cara, você vai decepcionar. E não esteja nem aí com essas cobranças descabidas de você não ter alguém ainda. Tu já ouviu aquela frase com certeza, né? Antes só do que mal acompanhada? Cara, isso é uma verdade extremamente profunda. Só que a gente banalizou essa frase. E hoje em dia as mulheres, para não estarem só, elas se enfiam em relacionamentos que apanham, se enfiam em relacionamentos, não apanham fisicamente, mas são destruídas emocionalmente. Se enfiam em relacionamentos que o cara coloca ela em cárcere. Mas por quê? Para ter um relacionamento. Então elas aceitam que o seu eu, que sua identidade, que sua individualidade seja mutilada simplesmente para mostrar para a sociedade que ela tem alguém. Então não tem que ser um motivo de dor para você quando as pessoas vêm te cobrar um relacionamento. Entenda, você é um presente. E eu gosto muito de falar isso e frisar. Você é um presente. Você não dá esse presente, sei lá, você não vai comprar um Rolex no shopping, que, sei lá, é 100 mil, 200, 300 mil, um relógio. Você não vai pegar esse relógio e dar pra uma pessoa que você nem conhece. Você faria isso? Você, sei lá, tiraria 1 milhão no banco se você tivesse e entregaria na mão de uma pessoa que você nem conhece? Você faria isso? Por que soa tão absurdo quando a gente aplica coisas materiais, quando a gente aplica objetos, e não soa absurdo quando se trata de você? Por que não soa tão escandaloso quando você se barganha para estar em qualquer relacionamento? Você se entrega para qualquer um para não ter o risco de ficar sem ninguém. Você se submete a qualquer um para não ter o risco de não ter um relacionamento. Você aceita migalha, você aceita o cara que faz joguinhos, você aceita o cara que é um ridículo, que te trata mal. Simplesmente para falar para tua família que você tem alguém, nem que seja um flertezinho, um olhinho, para falar que tu tá no jogo. Esses questionamentos extremamente invasivos, eles não podem entrar na tua mente. Porque quando eles entram na tua mente, cara, eles podem fazer um estrago bizarro. Porque eles vão te estimular a ser uma mulher que quer qualquer coisa, desde que seja alguma coisa. E lembra que eu te falei que você é um presente? Justamente por causa disso, porque presente é um privilégio. Presente a gente não dá para qualquer um. Então, se você parte do princípio que você é um presente, você começa a ser mais seletiva. Muito mais seletiva. Você começa a olhar para a sua história e ver
o que você precisou passar para construir a mulher que você é hoje. E que você começa a entender que não é qualquer um que te merece. Que pro cara estar com você, não tem que ser porque a sua família tá pressionando para você ter alguém. O cara que tá com você, ele precisa de fato te merecer. Está fazendo por merecer. Não pode ser qualquer um. Não assuma o posto de ser qualquer uma. Porque quando você assume o posto de ser qualquer uma, você aceita de fato qualquer um. Pelo contrário, se olha no espelho e fala, olha só, eu não sou qualquer uma. Então não é qualquer um que vai entrar na minha vida. Eu não vou aceitar qualquer um. Cara, tem mulher que se submete. Esses caras que fazem gaslighting. E pra você que não sabe o que é gaslighting, é o cara que sempre, de alguma forma, dá a entender que a mulher se enganou com a percepção que ela teve. É o tipo, a mulher pega o celular dele, viu uma mensagem dele com a amante. Ela viu. Aí o cara vai lá, apaga a mensagem e fala que ela tá ficando maluca, que ela não viu nada. Isso descredibiliza ela em relação a ela mesma. Então essa mulher começa a achar que ela tá ficando louca. E de fato a memória dela tá fraca, que ela não tá prestando atenção nas coisas. Isso é gaslighting. Tem mulheres que sabem que o relacionamento não tá bom, que tá uma merda. Mas assim, poxa, ao invés de dar um tempo, de se afastar pra ver o que tá acontecendo, de procurar uma orientação, não, ela fica no relacionamento, porque, poxa, melhor ter alguém, né? Todo mundo quer um amor pra chamar de seu, né? Então, pelo menos eu tenho esse aqui pra chamar de meu. É traste, mas é meu. É galinha, mas é meu. Mano, que não fosse teu. Que não estivesse contigo. Que fosse galinha com outra. Entende? E por isso que eu desde o começo tô te falando, seja muito seletiva com o que você ouve e com os terrenos aonde você pisa. Porque eles vão definir o caminho que você tá andando. As pessoas que estão à sua volta, elas influenciam nas decisões que você toma. Então, às vezes, você nem queria namorar um cara. Só que a tua família tá te abordando tanto, falando que já passou da hora de tu arrumar alguém, que é que tu olha, então, ele é aquele cara, mas, cara, ele é legal, ele tem uma família legal, a família dele é legal comigo. Tipo, na cama ele é uma merda. Ele não tem nada a ver com meus projetos de futuro. Tipo, eu quero sair do país e ele não pensa em sair da cidade. Não, mas vou assim mesmo. Porque o pessoal tá falando que eu passei da idade. Será que eu não passei mesmo? Então você consegue ver como o seu entorno influencia as suas decisões. Então, cara, se eu posso deixar um conselho, se você tiver, na verdade, que gravar uma coisa de todo esse vídeo, escolha guardar a sua mente. Porque quando você escolhe guardar a sua mente, várias atitudes consecutivas acontecem. E uma delas é ser seletiva com quem você ouve. A segunda delas é ser seletiva com quem está à sua volta. Porque você está pensando na sua o quê? Qualidade de pensamento. Você está pensando na tua saúde emocional. Você está pensando na sobriedade das suas escolhas. Então você não vai querer estar cercado de qualquer um. Num momento de decisão difícil, às vezes, para decidir se tu fica ou não no relacionamento, você não vai pedir conselhos aleatórios porque você está angustiado e quer uma resposta. Não, você vai parar, você vai pensar, poxa, quem já passou por isso que eu tô passando? Quem eu acredito como uma pessoa que tem credibilidade para me orientar sobre isso? Fulano. Então eu vou perguntar a fulano. Você vai começar a ser uma pessoa mais ponderada, não uma pessoa desesperada. Cara, independente da tua idade que tu tá assistindo agora, cara, no mínimo você ainda tem um tempo pela frente para viver. Então escolha viver esse tempo da melhor forma possível.
E sabe como você escolhe viver o futuro da melhor forma possível? É tendo decisões razoáveis hoje. Então, se você quer lá na frente ter um relacionamento de paz, você escolhe hoje ter a sua paz. Você escolhe hoje se afastar de pessoas tóxicas, pessoas que gostam de ficar jogando conversa fora sem responsabilidade emocional nenhuma. Você escolhe hoje. Não, hoje eu não escolho estar com esse cara porque eu acredito que eu consigo me conectar com uma pessoa que vai ser muito melhor pra mim. Mas isso tudo é feito hoje. Não espere chegar daqui a 5, 10, 15 anos pra você tomar uma decisão. Não queira ser apressada. Mas até pra você decidir fazer nada, você tem que entender que tem um futuro vindo pela frente. Ah, mas minha família fala que eu tô velha, Larissa. Cara, tu não sabe a idade que eu tenho. Dane-se. Dane-se. Antes de 10 anos muito bem vividos, sem uma pessoa tóxica do seu lado, uma pessoa que te traga sofrimento, do que um mês ao lado de uma pessoa que tua família tá aplaudindo e na verdade está te batendo dentro de casa. Na verdade está arrebentando o teu emocional dentro de casa. Então escolha a qualidade de estar sozinha, ao invés de escolher a aleatoriedade de estar com qualquer um. Olha, e assim, eu não sei se fez sentido tudo isso que eu falei aqui, mas eu espero de coração que tenha feito. E que você passe a partir de hoje a ser mais seletiva e blindar a sua mente com o que entra nela, sobre o que entrar nela, na verdade. Porque as pessoas jogam muitas flechas pra gente com a intenção de machucar. E às vezes elas pintam essas flechas de dourado, põe enfeite, põe confete. E a gente acha que essa flecha vai chegar pra fazer carinho. E na verdade não chega. E essa flecha que eu falo são palavras. Então quando você tá desatenta, a pessoa tá te machucando, tá te ferindo, tá minando o teu emocional e tu não tá nem percebendo. Então seja seletiva, sobretudo, com pessoas que você ouve em relação à sua vida amorosa. Porque as pessoas podem estar projetando em você questões dela. Você simplesmente está sendo um espelho do que ela já viveu ou do que ela não viveu e se arrepende. Então, se esse vídeo foi útil para você, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. E para você ficar a par de tudo o que acontece nesse canal, de tudo que eu posto por aqui, ativa o sininho que tá por aqui. E além disso, é muito importante para mim que você se inscreva no canal. Porque o YouTube entende que esses vídeos estão sendo úteis, estão sendo importantes e mostram para outras mulheres. E meu objetivo de fato é esse, meu objetivo de vida é esse. É mostrar para as mulheres, conscientizar as mulheres que antes dela se importar com a opinião do outro, ela tem que se importar com o que é importante para ela. E que antes dela conquistar um relacionamento que vale a pena, um relacionamento de paz, ela primeiro tem que nutrir a paz dentro dela. E para você começar a nutrir a paz dentro de você, você precisa começar a selecionar quem você ouve, beleza? Grande beijo.